Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Magazine Atlântico. Hoje temos a honra de conversar com Sofia Almeida, uma professora de História que dedica a sua carreira a ensinar e inspirar os seus alunos. Olá, professora Sofia, muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada também pela sua disponibilidade. Olá meninas, obrigada eu, é um privilégio estar aqui convosco. Desde criança queria ser professora, senão o que queria ser? Não, apesar de ser um sonho antigo, em criança sonhei com jornalismo. Eu achei que iria ser jornalista numa primeira fase, depois veio o gosto pela história e então veio mais tarde o ensino e é, sem sombra de dúvida, aquilo que eu mais gosto de fazer, sim. Não me arrependo. Quando decidi ser professora, incentivar ou não? Sim, isso eu sempre tive o apoio, quer quando comecei por falar em jornalismo e depois mais tarde quando quis me tornar professora, sempre tive o apoio dos meus pais, sim. Isso, sim, assim como dos meus professores do secundário, porque eu acho que também é importante destacar aqui o papel que um professor tem na vida dos seus alunos e o meu gosto pela história surgiu da minha professora de história do secundário, que depois acabou por estar sempre muito presente na altura dos exames nacionais, na altura das candidaturas ao ensino superior e ainda hoje falamos as duas e é uma pessoa por quem eu sei que tenho uma estima muito grande porque foi ela que me levou para este mundo, não só da história mas também do ensino, sim. Porquê é que decidiste estudar História? A história sempre foi uma paixão, sempre quis que a história fosse... A história sempre fez parte. Depois eu tinha um avô muito interessado na história, eu tinha uma biblioteca enorme e eu estive sempre muito a par de tudo o que acontecia no mundo atual e não só. Sempre fui uma pessoa de fazer muitas perguntas, sempre quis entender o porquê das situações e então o meu avô, que sempre lhe chamei a minha enciclopédia, deu-me um gosto pela história, acabei por herdar a sua biblioteca e muitos dos livros de história que eram dele hoje estão comigo e foi sobretudo dele que surgiu esta paixão e depois a história, desde que bem ensinada e leva-nos para o nosso mundo e passamos a ver o mundo com outra perspectiva e então isso fez com que eu me apaixonasse por esta disciplina. O que ainda gostaria de aprender a explorar enquanto professora? Ser-se professora não é de todo uma profissão estanque, isto é, ou vamos evoluindo com os tempos para conseguirmos ensinar os alunos que estão à nossa frente, ou então é uma missão incompleta. Por isso, haverá sempre muito a explorar, eu terei sempre muito a aprender e este é o lado bonito da minha profissão, não é? É que todos os anos aparecem-nos grupos de alunos diferentes, com vontades diferentes, com competências e saberes diferentes. Isso faz com que qualquer que seja o professor esteja constantemente a precisar de reciclar, não é? Vou usar este termo, a reciclar um bocadinho a sua formação. Eu gostaria muito que chegássemos um dia a sermos um grupo consciente em sala de aula, isto é, um professor não pode existir sem os seus alunos e os seus alunos também precisam do professor para serem mediados e acompanhados. Mais do que um professor a debitar matéria, acho que devíamos todos trabalhar à base da partilha e por isso acho que essa parte seria muito importante continuar a investir nela. Como foi a sua vida na Suíça? Eu sou filha de imigrantes e vivi um longo período na Suíça.
desde pequenina, por isso o francês é a minha segunda língua materna. Fiz os meus estudos até ao 9º ano na Suíça e a minha vida na Suíça incutiu-me algumas coisas que, quando cheguei cá, senti que havia menos aqui. Existia, mas é menos a disciplina. Na Suíça, em termos de estudo, havia uma disciplina mais rígida e depois também me abriu um bocadinho portas para o conhecimento, não é? Porque acabei por estar ali no centro da Europa, tendo tido o privilégio de poder conhecer toda uma Europa antes de regressar a Portugal. Mas a minha vida na Suíça foi muito boa, eu tenho muitas saudades daquele país. Sim. Qual é a matéria que você mais gosta de ensinar e o porquê? Dentro da história, atualmente a minha resposta tem que ser a história contemporânea. Eu costumo vos dizer muito em sala de aula, nós estamos a ver a história acontecer. Os da minha geração, os que estudaram história, estudaram a história do livro, do manual. Hoje em dia é possível estarmos a estudar história com o nosso dia-a-dia, não é? Há muita coisa a acontecer, tem acontecido muitos momentos importantes da história nos últimos anos e por isso eu irei optar nesta altura pela história contemporânea, até porque é aquela que vocês neste momento têm sede de perceber e de conhecer, e então há sempre forma de fazer a ponte entre o passado e o que está a acontecer neste momento. O que lhe motiva a continuar a ensinar? Vocês. A minha principal motivação para continuar a ensinar são os alunos. A minha profissão é nobre, mas muito pouco reconhecida. Socialmente, o professor já não é tido em conta, mas a motivação, a minha motivação serão sempre os meus alunos. O reconhecimento que existe para um professor, ou o reconhecimento maior, será sempre o reconhecimento que vem da parte dos alunos. Saber que, muito ou pouco, fizemos a diferença na vida de crianças é o que mais me orgulha todos os dias. Prefere ensinar os mais novos ou os mais velhos? Eu prefiro ensinar. Os mais novos têm os seus desafios, não é? São mais desafiantes porque existe uma carga emocional maior que o professor tem que disponibilizar. São mais pequeninos, logo precisam de uma atenção maior, coisa que se calhar os mais velhos irão precisar ou terão outro tipo de necessidades. Por exemplo, os mais velhos conseguem já ter uma interação maior com o que estão a aprender, os mais novos ainda precisam um bocadinho do afeto e do mimo, enquanto que os mais velhos não. De qualquer forma, não me façam escolher, porque eu gosto tanto de uns como de outros. O que você mais gosta de fazer nos seus tempos livres? Ler e escrever. Escrevo muito, gostaria de ter tempo para escrever mais, mas escrevo muito, assim como gosto muito de ler. Sim, estas são as minhas, depois, claro, a família, não é? A família em primeiro lugar. Passar tempo com os meus é também muito importante e é possivelmente onde eu passo mais tempo, é em família, no meu tempo livre. Mas ler e escrever serão as minhas duas opções. O que você menos gosta enquanto professora? Vou voltar aqui ao lado, se calhar, da profissão que se foi desgastando e que se foi perdendo, porque infelizmente os tempos também fizeram com que o papel do professor fosse visto de outra forma, e esse deve ser o lado que eu menos gosto, é
termos uma profissão cada vez menos reconhecida socialmente, e é o que mais nos custa a todos, penso eu, a todos os professores, é sentir que não entendem a importância que um professor pode ter na vida das crianças, que mais tarde serão o nosso futuro, e o futuro está ali à espreita, é já ali, e por isso acho que é isso, essa é a parte que eu menos gosto. Sofia, foi um prazer conversar consigo. Gostaria de deixar alguma mensagem final aos nossos leitores ou ouvintes, especialmente jovens estudantes ou futuros professores? Sim, posso deixar uma mensagem sobretudo a quem está ou a quem já pensou em ser professor e em ter o sonho de ser professor. Eu considero que é uma profissão que, apesar de desgastante, é uma das mais bonitas que existem. Somos todos fruto do conhecimento e por isso acho que, a ser um sonho, devem de agarrá-lo e devem de lutar por ele, porque vale sempre a pena. Agradeço-vos muito este bocadinho, foi muito bom, e continuem a ser as alunas que são, os alunos que são. Muito obrigada. E foi mais uma entrevista aqui no Magazine Atlântico. Esperamos que tenham gostado e até à próxima!